Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Café com Fi. Eu sou Andréa S. Costa e esse é o seu podcast para entender de forma descomplicada e estratégica o universo dos fundos de investimento listado, com comentários, conversas, bate-papos aí diretamente com pessoas do mercado e também investidores comuns como eu, como você. No episódio de hoje, a conversa é mais técnica, é com o Franklin Tanioka, da equipe de gestão aí da RBR Asset, sobre o Top 11, Fundo Imobiliário da Casa. Será um bate-papo imperdível. Então, pega o seu café e vem com a gente aí entender por que investir com estratégia sempre faz a diferença. Franklin, seja muito bem-vindo a esse podcast. Gostaria que você se apresentasse e aí sim a gente vai entender um pouquinho aí do Top 11. E até porque do nome, né? Top 11. Boa, legal. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, meu nome é Franklin, eu sou sócio aqui da RBR. Entrei na casa em 2019, então, final aqui do ano, fazer 6 anos de RBR, sou sócio aqui da companhia. E em relação à carreira, minha carreira sempre foi, vamos dizer, 100% voltada aqui à gestão de investimentos imobiliários. Então, eu comecei minha carreira e fiz boa parte dela também, com uma passagem de 7 anos na VBI, que é outra gestora aí super consolidada, né, do nosso mercado, hoje Pátria, mas na minha época ainda VBI Real Estate. Então, somos aí quase 13 anos aí de carreira, sempre voltado nessa parte de gestão de investimentos. E em relação ao nome do fundo, acho que é um nome que a gente mesmo quebrou muita cabeça aqui para elaborar na época. Você acaba ficando com uma dificuldade de escolher relacionada aos tickers, né, que agora são cada vez mais escassos por conta do número de fundos que a gente tem. A gente tem por costume, né, os outros fundos da casa geralmente são RBR, alguma coisa, né, RBRP, RBRL, RBRR, X, enfim. Mas aqui para esse fundo a gente teve dificuldade também de fazer uma escolha por conta da limitação de alguns tickers. E o top remete justamente à estratégia, né, à tese de investimentos do fundo. Acho que é um nome que soa bem e é fácil aqui de você lembrar. E remete aqui ao que a gente gostaria de fazer como fundo, um fundo focado exclusivamente em escritórios e bastante nichado, né? Então, o regulamento do fundo e a nossa estratégia de investimentos nos permite também investir só em localizações que a gente considera premium do mercado de lajes corporativas. Então, dentro de São Paulo, a gente não vai fazer nenhum investimento em outras praças, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim. A gente está realmente restrito aqui à cidade de São Paulo e dentro de São Paulo também, no que a gente considera que nosso escritório fica na Faria Lima com a JK, mais ou menos, hoje atualmente, e a gente brinca que são ativos que a gente consegue ir a pé aqui a 10, 15 minutos no máximo nesse raio de atuação, muito focado então na Faria Lima, no Itaim, região de Pinheiros e Jardins, e que é onde realmente a gente, olhando para trás o mercado e também projetando para os próximos 10 anos, onde a gente acredita que aqui para um público-alvo de renda com baixo risco imobiliário, com níveis de vacância hoje bastante confortáveis, né, abaixo da casa de 10%, e onde a gente acredita também que consegue projetar para os próximos anos ainda um crescimento real de aluguel, que é justamente o que tem acontecido nas 2 primeiras aquisições do fundo. Então, a ideia hoje são 2 ativos, né, o Metropolitan e o Platinum, localizados na Rua Mauri e na Rua de Trás, a Jerônimo da Veiga. Mas a ideia do fundo como um todo é expandir, acrescentar mais ativos, pulverizar, diversificar esse portfólio em mais imóveis, mas sempre respeitando aqui essa tese, esse fundo nichado que a gente gostaria de montar e que muito provavelmente não tende a ser o maior fundo de escritórios, mas com melhor relação risco-retorno aqui na nossa visão, por focar justamente nesses ativos com menor risco e com histórico já comprovado, tanto as regiões quanto os próprios imóveis. Então, essas 2 primeiras aquisições que a gente fez, como eu comentei, a gente via muito também
são ativos que já vinham com preço de aluguel bastante elevado e acima da média da cidade e das próprias regiões, mas onde a gente ainda havia espaço para crescimento real e para reajustes bastante expressivos nos preços de locação, seja nas revisionais, nas renovatórias, seja em novas locações. Então, quando a gente comprou, a gente liquidou esse fundo em outubro de 2024, né? Desde então, na nossa aquisição, a gente comprou esses prédios com uma média de aluguel de R$ 290, que já é uma média bastante expressiva, né, para a cidade como um todo. E hoje, após o trabalho de gestão ativa nesse curto período, vamos dizer, de menos de um ano, a gente já está com uma média de aluguéis 10% superior, então bastante acima da inflação também do período, que foi resultado justamente desse trabalho de renegociação dos contratos que a gente via bastante espaço. Então, acho que até nos últimos relatórios que a gente vem publicando, a gente vem dando destaque de forma bastante acentuada nos níveis de reajuste, em média aí de 20% a 25% nos valores vigentes dos contratos, que é um reajuste que só se encontra hoje nesse tipo de contrato na Faria Lima em ativos realmente muito, muito premium, né? Acho que tanto percentualmente é um número bastante relevante, quanto também o valor nominal do aluguel que a gente está falando, né? Então, em um dos ativos, a gente concluiu ao longo desse semestre uma das locações a R$ 365 o metro quadrado, que foi o maior aluguel histórico desses dois prédios, e muito provavelmente um dos maiores aluguéis da cidade de São Paulo, né? Acho que ano passado também, até ao longo do nosso processo, a gente ouviu falar de aluguéis já batendo na casa de R$ 400 na Faria Lima, principalmente no Plaza Iguatemi, que é um dos ativos também ali no eixo da Faria Lima com maior aluguel por metro quadrado de São Paulo, e algo que a gente vem buscando também nos nossos ativos. Acho que R$ 400 ainda é uma exceção, mas é um valor que a gente não vê com tanta distância à medida que a gente vai conseguindo fazer esse trabalho de gestão ativa. Então, acho que resumindo um pouco do que é o top, porque tem esse nome, porque realmente a gente buscou ter um nome um pouco com um apelo fácil de se entender. Não só fácil, mas acho que casa muito com a estratégia, né, Franklin? Porque vocês estão procurando imóveis corporativos top, né? Numa Exato. região top, né? Então acho que casa muito bem ali com a tese e a estratégia do fundo. Você falou que vocês prezam muito ali para essa região, Itaí, né, essa região prêmio de São Paulo. Mas existe outras tendências também, Franklin? Agora, não falando especificamente da estratégia do fundo, porque eu acredito que vocês estudem muito as regiões, as tendências, o que está acontecendo, onde está mais barato, onde está mais caro, onde realmente tem uma demanda, não tem tanta demanda, ainda falta alguma coisinha para aquela região acontecer. Como é que está São Paulo e por que essa restrição em São Paulo? Nos outros estados, vocês ainda não viram oportunidade de ter regiões prêmio suficiente que casem ali com a tese e estratégia e realmente seja top Uhum. para o fundo? Excelente. Eu acho que, pensando em outras regiões aqui de São Paulo, outra região que a gente gosta bastante, vem olhando com carinho, e é onde a gente tem também, inclusive, ativos de outros veículos nossos da casa, é a região de Pinheiros, mais especificamente no eixo da Rebouças. Então, lá a gente tem visto um movimento bastante forte de empresas de tecnologia, startups, empresas já consolidadas, fazendo uma migração para essa região. Acho que um grande case recente que a gente pode mencionar é uma pré-locação da Amazon, né, no edifício Biosquare, ali na Rua dos Pinheiros. Então é um movimento muito relevante, né? Uma locação antes do prédio ser entregue, de 40 mil metros quadrados, que, se eu não me engano, foi a maior locação dos últimos, chutaria 5 anos, mas muitos anos aqui do mercado corporativo. E a gente vê outras empresas também fazendo um caminho, uma mudança similar. Então, a gente teve caso de Netflix, Stone, próprio Nubank também está ali naquele eixo. Então,
empresa de tecnologia e de finanças, que tem visto ali a região de Pinheiros como um transbordo natural aqui de Faria Lima, né. Acho que à medida que os preços também vão subindo, de forma muito acentuada na Faria Lima, existe uma tendência, claro, também das empresas, buscarem algumas outras alternativas, e acho que a região ali da Rebouças é tanto próximo fisicamente, né, muito próximo da Faria Lima, quanto também uma região que conta com uma grande gama de serviços, transporte público, com as estações de metrô da linha amarela. Então, ali tem se transformado realmente num polo bastante aquecido, por conta acho que de toda a infraestrutura e também dos ativos que são novos, né. A grande maioria dos ativos estão sendo entregues ainda, ou foram entregues nos últimos 2 anos, então são em geral ativos AAA de excelente qualidade construtiva, amenidades técnicas, e projetos mais modernos que realmente mais adaptados para uma demanda das empresas, pós-pandemia. Então, acho que depois desse eixo principal hoje mais consolidado de Faria Lima e JK, acho que realmente na nossa visão aqui Pinheiros tem sido, um movimento, onde tanto a demanda tem ido, por conta desses fatores que a gente tem observado, quanto a oferta tem sido bastante qualificada no sentido de nível de qualidade dos prédios. E aí a segunda pergunta sobre São Paulo, a gente acho que o mercado corporativo, todos os mercados, né, mas acho que o corporativo em especial acaba sendo bastante dependente de crescimento de PIB, de economia, né. No final do dia depende das empresas estarem contratando, estarem expandindo seus times, mais pessoas fundando novas companhias e precisando de espaços. E aqui São Paulo, na prática acaba concentrando boa parte também do PIB, do Brasil. E por outro lado, assim, do nosso lado aqui, olhando mais como RBR, a gente também entende que esse é um mercado que exige bastante conhecimento muito local, né. Então, isso que a gente tem falado, de conhecer os ativos da Faria Lima, qual que é o próximo eixo de expansão da cidade, conhecer um pouco mais no detalhe cada um dos ativos também da região de Pinheiros e os concorrentes, é super importante para a gente ter algum diferencial competitivo em relação a outros proprietários. Então, acho que nesse sentido a gente é bairrista mesmo, acho que eu comentei lá atrás, para a gente é super importante estar nos ativos, e aqui a gente está numa situação confortável de conseguir visitar o inquilino, conseguir visitar o ativo em 10, 15, 20 minutos no máximo, da onde a gente está aqui no nosso escritório. Então acho que essa proximidade acaba gerando valor no relacionamento junto ao inquilino, permite que a gente conheça quem são os players, né, quem são os corretores, os brokers, que fazem a locação de todos esses ativos, que também acabam sendo muito regionais, né, é muito difícil você ver um broker que faz locação no mercado corporativo aqui em São Paulo e que faz também ali no Rio de Janeiro, que faz em BH. Na grande maioria das vezes é um time que trabalha em cada uma das cidades, né, então acho que conhecer ter esse networking com as pessoas e as partes envolvidas é super importante para a gente também. E também conhecer, acho que, muito do que a gente faz é um trabalho também que conta com as consultorias e com os corretores, mas também tem muito trabalho que a gente acessa diretamente algumas empresas potenciais. Então acho que na nossa rede de relacionamentos dos sócios da RBR também surgem muitas das oportunidades de expansão ou de mudança de sede das companhias. E naturalmente também a gente sendo uma empresa criada em São Paulo e com sede em São Paulo, também a gente tende a conhecer muito mais empresas que estão fisicamente localizadas aqui. Então, sim, acho que no final do dia, dado que nossa intenção é sempre nesse setor também, ter o controle ou alguma governança, muito forte desses ativos, é importante que a gente esteja próximo deles, conseguindo ter esse lado mais, humano, vamos dizer, também de contato com o inquilino, numa reunião presencial,
e dificilmente a gente consegue fazer isso em outras praças, né. Acho que outras praças acabam sendo também, que a gente chama de mais rasas, né, são mercados menores, onde, se você tem um ativo vago, naturalmente você vai ter menos empresas, para repor essa locação. Então imaginando a gente, por exemplo, em BH, acho que foi uma das cidades que você comentou, se a gente comprasse um ativo lá, a gente conhece muito menos o ambiente de BH, né, a gente conhece muito menos empresas, a gente conhece muito menos players que poderiam ocupar esse espaço numa situação de uma vacância, e só quem vive, acho que o dia a dia realmente ali da cidade consegue de fato, fazer também uma excelente seleção de ativos olhando para o longo prazo, e realmente agregar valor na gestão ativa do mercado corporativo. Então, para esse setor especificamente, a gente, RBR, faz questão de estar sempre aqui muito concentrado, na região de São Paulo, e acho que outras teses a gente consegue ser mais, aberto em relação a regiões, como em shoppings, em galpões logísticos. Aí sim, galpão logístico você acaba, hoje em dia, após pandemia, o Brasil inteiro tem demandas de receber um produto no mesmo dia, no dia seguinte, né, não é só uma particularidade de São Paulo, e isso é natural. Então você precisa de galpões logísticos hoje no Brasil inteiro, mesma coisa, acho que shoppings, tem excelentes shoppings dominantes em todos os estados de São Paulo. Então, acho que essas são estratégias onde a gente tem uma cabeça mais aberta em relação às geografias. E para escritórios, assim, é onde a gente desenvolve nossos ativos, é onde a gente tem nossos ativos de renda majoritariamente, então é a praça onde a gente se sente mais confortável em estar atuando. É, e é interessante, né, como você falou, né, Frank, você consegue ali 15, 20 minutos, você já vai, olha como é que está a movimentação naquela região e consequentemente fica mais fácil, né, de você fazer esse mapeamento, né, e com isso unir a estratégia. Já em outras regiões fica um pouco mais complicado, você tem que ter uma outra equipe já olhando ali, ou já fica um pouco mais difícil ir ali. Mas você falou ali, né, Faria Lima, né, só que ele é limitado, né, e consequentemente praticamente não tem mais para onde crescer, né, dentro desse raio ali, né, que você fez uma questão ali de logística, tá mais ou menos como o raio de galpões logísticos, né, raio 30, raio 60, se ficar muito longe, daí já fica um pouco mais complicado. Você falou de Pinheiros, até que as empresas de tecnologia estão mais, né, demandando essa área, né? Então, hoje, em termos de top, em termos de top por conta da estratégia, né, de você ser mais high, né? A Faria Lima e Pinheiros são duas regiões muito interessantes de você olhar, mesmo com umas limitações existentes nessa região da Faria Lima, mas com essa amplitude e a proximidade de Pinheiros. Então, hoje em São Paulo, para corporativo, né, essas são as duas únicas regiões interessantes e que casam muito bem com a estratégia, Franklin. Perfeito, acho que sim, acho que essa questão de justamente ser difícil crescer, inclusive é uma barreira positiva aqui para a gente, né, então, acho que a região da Faria Lima naturalmente tem poucos terrenos hoje disponíveis, e até em breve a gente vai ter um leilão do CEPAC, né, entrando, um pouco nesse tema, que no final do dia é a possibilidade de alguns incorporadores e proprietários adquirirem um potencial construtivo adicional aqui na região, que também é bastante limitado e tende a ter uma guerra de preço, com relação a essas aquisições. Então, são poucas oportunidades de crescimento e de desenvolvimento de novos prédios corporativos aqui nessa região. Então, é, acho que ter essa oferta controlada também é um fator super importante para a gente, porque naturalmente você também acaba tendo um ambiente competitivo, mais benéfico para o locador e não para o locatário. Eu acho que tem outras regiões em São Paulo em que a situação é um pouco diferente, né? Seja pela
alta taxa de vacância, então regiões como ali a Chucre-Zaidan, acho que é uma região que vem tendo resultados super positivos, né, de absorção líquida em 2024 e também em 25, mas que ainda conta com uma vacância expressiva e uma nova oferta também bastante expressiva. Então, assim, na nossa visão, acho que lá acaba, por mais que também você tenha muitos prédios de altíssima qualidade e tenha oportunidades de investimento imobiliário muito boas, acho que lá hoje não é um perfil de investimento para o top, justamente porque ainda é uma região que precisa passar por um período de maturação maior ao longo aí dos próximos anos. Então, dado que aqui no top a gente está buscando coisas realmente muito consolidadas, um perfil de risco-retorno bastante ajustado, com baixo risco, lá eu acho que você consegue, para outros fundos e para outros perfis de investimento, fazer um investimento lá um pouco, vou comprar com um preço que eu considero positivo hoje, para daqui a 5 anos fazer um desinvestimento, já num mercado melhor, com uma vacância, quem sabe mais baixa e num ambiente mais pró-locador que pró-locatário. Acho que existe essa tese, acho que tem outros players fazendo isso. A gente, como RBR, não deixa de olhar esse tipo de oportunidade, mas hoje a gente entende que não faz jus ao que a gente busca para o portfólio do top, que aí realmente já é uma coisa com um risco menor. Então, acho que esse controle da oferta futura é bastante importante aqui para a gente pensando em Faria Lima, sim. É interessante, você comentou um pouco de Chucre, né, e volta e meia, né, se fala muito, né, é a tendência, vai acontecer, mas até agora Berrini, Chucre, Vila Olímpia ainda não deu aquele boom necessário para que, enquanto investidor, você consiga bons imóveis, não que não tenha, mas que não haja essa briga em relação a tanto por conta da vacância e por conta justamente desse não acontecer em relação ao aluguel, né? Porque é eles que vão trazer esse fluxo que vai trazer o resultado para o fundo e, consequentemente, ali, a distribuição para os investidores, né, Franklin? Perfeito. Naturalmente, aqui a gente está falando, acho que a estratégia é bastante objetiva do fundo em relação à tese de investimentos e justamente boa parte aqui do acréscimo também de rentabilidade, de dividendos, vai ser proveniente desse trabalho de repassar reajustes tanto da inflação quanto acima da inflação, que é o que a gente vem fazendo. Então, quando a gente até assim, o top, essas duas primeiras aquisições que a gente fez, foram 2 prédios que já estavam em outro fundo imobiliário, por um período bastante longo, que era o HGPO, um fundo anteriormente da Reding Grifo, depois foi Credit Suisse, depois Pátria. Então é um fundo que a gente já tem eh, informações públicas há bastante tempo dos números dos 2 ativos, e é um fundo também que a gente acompanhava muito de perto, inclusive como cotista, através de outros fundos de investimento da RBR. Então, olhando historicamente a performance desses ativos, nos últimos 10 anos, assim, você pega um rendimento total, né, considerando tanto quanto foi apreciado o valor dos ativos, quanto todos os dividendos pagos ao longo do período, de muito próximos de IPCA mais 12% ao ano, que é uma rentabilidade, assim, excepcional num Brasil de últimos 10 anos que teve de tudo, né? Teve ali teve a foto do Cristo decolando no Rio de Janeiro, na The Economist, depois teve a mesma foto do Cristo caindo ali num período pós-Dilma de 2014, 2015, tivemos pandemia no meio do caminho, que por muitos foi decretado o fim dos escritórios, ninguém nunca mais ia voltar para o escritório, todo mundo trabalhar de casa, então a gente teve todos diversos tipos de eventos ao longo desses últimos anos, e lá a gente teve esses ativos performaram muito bem, né, nossa visão, muito pela qualidade e localização,
e pelo perfil dos inquilinos que ali estavam. Então, se pegar um crescimento de aluguel real ao longo desse tempo do aluguel também foi bastante expressivo e é o que a gente ainda enxerga olhando para frente. E como é que está a vacância desses dois imóveis, Franklin, hoje? Legal, o fundo, como portfólio, o fundo tem uma vacância ali próxima de 8,5%, e concentrado em um dos ativos, né? O Metropolitan e o Platinum são dois prédios que fazem parte de um mesmo condomínio, apesar deles terem sido construídos em épocas diferentes, com uma diferença de uns 3 anos mais ou menos. Mas eles funcionam muito como uma unidade apenas. Então, assim, a gente entrando um pouco mais no detalhe dos ativos, o Metropolitan é um prédio de cerca de 10.200 metros quadrados de área locável e o Platinum é bem menor, com 2.500. Então, o Platinum é um edifício com lajes bastante pequenas, de 218 metros quadrados, que atrai um tipo de inquilino bastante específico, que são empresas muito boutique, escritórios de advocacia, family offices, com poucas pessoas, então, na média, aí umas 15 pessoas dentro do escritório, e que faz uso do ambiente ali compartilhado junto com o Metropolitan. Então, o Metropolitan ele tem a questão das amenidades, né? Então, tem um restaurante super icônico em São Paulo, que é o Paride, no térreo, é uma loja ali de vinhos, que é o World Wine, e bastante importante ali naquela região tem um heliponto ativo e bastante ativo. Então acho que esse é realmente também um diferencial muito grande desse ativo para o perfil dos inquilinos que ali estão, né. É um perfil de profissional que realmente faz bastante uso daquele heliponto, e hoje aprovar um heliponto tanto junto à prefeitura quanto junto à ANAC é um processo bastante difícil. Você vê que cada vez menos os novos prédios também têm helipontos funcionais aqui em São Paulo. Então esse atributo realmente gera um valor, um diferencial grande para o ativo, para o Metropolitan e para o Platinum, porque acho que, de novo, por mais que eles sejam 2 prédios ali diferentes, os inquilinos do Platinum também podem usar esse heliponto do Metropolitan. Então é uma amenidade, aí vamos dizer, que o inquilino do Platinum também consegue. E e isso, sim, pensando numa laje de 200 metros quadrados aproximadamente, que tenha heliponto em São Paulo, aí sim, é praticamente impossível você encontrar um produto desse tipo, ainda mais localizado ali bem no miolo do Itaim, na Rua Jerônimo da Veiga, e isso realmente traz um valor agregado bastante alto, né? Assim, acho que pensando em quem conhece menos a cidade de São Paulo, esses dois ativos, todo mundo ouve muito falar da Faria Lima, mas esses dois têm a particularidade de não terem frente, nem, não terem o endereço Faria Lima, né? Então, a Rua Amauri é uma travessa da Avenida Faria Lima e é uma das ruas mais charmosas de São Paulo. Ela tem a fiação enterrada, que faz uma baita diferença, e também é uma das poucas, né, que eu saiba, tem a Rua Amauri, a Oscar Freire e algumas poucas outras ruas com esse perfil em São Paulo. Então é uma rua super arborizada, discreta, e que atrai justamente um perfil de inquilino que não gostaria de todo o movimento, a bagunça da Faria Lima, mas quer estar inserido nesse ambiente. Então, é uma rua realmente muito mais, vamos dizer, privilegiada em termos de movimento, de serviços, e o Metropolitan junto com o Platinum, então formam esse ambiente. Hoje o Metropolitan é um prédio, o maior, né, de 10.000 metros. O Metropolitan é um prédio com 0% de vacância, então ele está todo locado. E o Platinum, que é o ativo menor, hoje tem uma vacância de 5 andares. Então, essa vacância dos dois somadas, dado que o Platinum é muito menor, representa hoje uma vacância de 8%, 8,5% no portfólio do fundo, que na nossa visão é uma vacância ainda bastante confortável para a gente fazer a gestão do dia a dia. Hoje o trabalho comercial, né, naturalmente,
focado em novas locações no Platinum. Então lá a gente tem sido bastante cuidadoso com relação ao preço. São 2 ativos premium e que a gente tem que ser bastante disciplinado em manter esses níveis de preço por metro quadrado e não querer reduzir simplesmente para alocar, para trazer inquilinos que não sejam exatamente o perfil dos outros que estão lá. Então a gente fez a última alocação a R$ 365 metro quadrado, que é um valor super expressivo, e a gente tem trabalhado para manter e fazer novas locações num patamar muito parecido com esse. Hoje a gente tem 3 obras no Platinum sendo feitas com investimento nosso para realmente deixar esses espaços muito bem acabados e prontos, que a gente usa o termo aqui de plug and play, que realmente é o locatário chegar lá, levar o notebook, sentar e estar num ambiente todo bem decorado e com infraestrutura necessária. Então, lá a gente tem visto que isso faz bastante diferença, não só lá como em outros projetos nossos, mas acho que lá a gente tem uma particularidade de, por conta do tamanho das lajes, em geral são empresas que não têm uma equipe de facilities, uma equipe de real estate, né, que vai se dar o trabalho de ficar 3, 4 meses fazendo projeto, obra no andar. Então, quanto mais pronto tiver para o cara se instalar ali no dia seguinte, você acaba tendo muito mais liquidez nesse tipo de espaço, e é o que a gente tem visto na demanda. A gente espera anunciar uma locação em breve também em um desses ativos. Então, acho que em torno de daqui a um mês a gente vai ter esses espaços prontos para locação. E essa vacância, o quanto que impacta na sustentabilidade dos rendimentos ali para os cotistas, que a gente sabe que os investidores eles ficam muito atentos a essa movimentação, principalmente, né, focada ali em rendimentos, né? Quanto que isso vai ali trazer Uhum. pro bolso do investidor. Não, legal. Acho que a parte boa aqui falando de dividendos, essa é uma vacância que a gente teve logo no meio do processo de aquisição, que teve 2 inquilinos que anunciaram a saída. Então, um deles era uma gestora de investimentos que saiu de São Paulo, uma gestora proveniente do Rio de Janeiro e concentrou todas as operações lá. E outra também é uma gestora internacional que fez uma mudança e um movimento contrário de expansão, então saiu do prédio para conseguir um espaço maior em outro ativo. Então, desde o começo, assim, esse é um fundo que distribui 84 centavos religiosamente, aí olhando para trás, desde a liquidação, desde o momento em que a gente passou a receber 100% dos aluguéis. Então, esse é um dividendo que já não contava com um ativo 100% locado. O que a gente tem hoje, e a gente divulga também nos relatórios, são guidances, né, nossas projeções aqui do time de gestão, do que a gente espera em termos de dividendos. E hoje, com esse nível de ocupação, esse dividendo dos 84 centavos é um dividendo sustentável, sem projetar nenhuma nova alocação desses espaços. Então, acho que essa é uma parte positiva que a gente, a não ser que tenham novas vacâncias, e aí que pelo menos não está no nosso radar hoje, esse é um nível bastante confortável. E o que tem ajudado muito a gente também são essas revisionais e renovatórias que a gente tem feito, né? Então, ao longo desses meses também a gente consegue aumentar a base de receita do fundo, por conta das revisionais acima de 20, 25%. E o que nos dá mais gordura aqui também para manter esses dividendos, independente de novas locações ou não. Maravilha, Franklin. E a alavancagem? A alavancagem, se sim, qual é o impacto dela aí e das, né, emissões aí dessas cotas ou CRIs, né, no custo de capital e nos rendimentos daí por cota, né? Também ali, e se isso está na conta, se isso existe, Uhum, qual é o nível também de alavancagem do fundo, né? Para o pessoal uhum. ali entender como é que está a sistemática aí do top 11. Sim, boa.
A gente não tem uma alavancagem propriamente dita com um CRI, mas a gente tem uma parcela a pagar da aquisição. Então, esse foi um fundo que a gente estruturou com a aquisição dos ativos de forma parcelada. Então, a gente pagou ali na liquidação 55% e a gente tem um saldo a pagar de 45% em abril de 2026. Então, lá na frente, entre o saldo da parcela e o que a gente tem em caixa, a gente tem uma parcela de 200 milhões aproximadamente a serem pagas de reais, com a vantagem de que hoje essa parcela não tem nenhum tipo de reajuste. Então, ela não reajusta nem a CDI, nem a IPCA, e nem a qualquer índice, ela realmente está cravada, que nos traz também bastante tranquilidade, porque eh, hoje num nível de Selic a 15%, ter esse ajuste na parcela já estaria correndo muito mais aqui o patrimônio, né, então não existe essa situação. Então hoje na prática é uma dívida gratuita, vamos dizer assim, que a gente tem ali, e dado que o montante total da oferta em setembro, né, no ano passado, não foi captado, a gente precisaria, até aquele período, ou fazer uma nova captação, que sempre foi o nossa cabeça, crescer o fundo, expandir, trazer novos ativos, ou emitir uma dívida, um CRI, para fazer jus a esse pagamento. O primeiro plano, que é o da captação, hoje, no cenário que a gente tem hoje, é mais improvável, porque a cota do fundo está negociando com um desconto relevante a patrimonial. Então, se eu não me engano, a cota fechou a R$ 71 mais ou menos hoje. E esse fundo saiu com uma oferta de R$ 100 lá na largada em outubro. Então, nesses níveis de preço, são níveis que a gente não faria uma nova oferta. E então, naturalmente, o que a gente tem hoje na mão é estruturar um CRI, uma dívida, para fazer jus ao pagamento em abril de 26. O que a gente tem, está no nosso radar aqui e discutido aqui muito no time de gestão essa parcela que a gente teria seria um CRI bastante high grade, que a gente chama, né? Então, pensando em loan to value, que acho que é uma das métricas aí bastante comentadas quando a gente fala de dívida, a gente está falando de um montante de dívida em relação ao valor dos ativos próximo de 30%, que é um LTV bastante confortável para o credor, e com a vantagem de você oferecer um fluxo de recebíveis aqui dos prédios também bastante consolidado, né? São prédios com um histórico super longo de recebimentos, então são prédios com histórico de mais de 20 anos de aluguel, com uma vacância bastante controlada, e com uma previsibilidade alta em relação às receitas. Então, nossa cabeça também pensando nisso, emitir um CRI bastante com uma taxa atrativa em relação ao mercado de capitais como um todo, por conta dessas garantias, né? São duas garantias aqui na Faria Lima, alocados, com fluxo de recebimentos e um valor baixo em relação à garantia dos ativos. Então, hoje é essa a nossa cabeça, né? O fundo, esse nível de 84 centavos, não condiz com a qualidade dos ativos, né? A gente está falando de um dividend yield de 15% ao ano, quando você pensar num mercado, vamos dizer, mais normalizado de transações imobiliárias e quanto um fundo desse deveria pagar dividend yield, a gente estaria falando em algo mais próximo de 6, 7%, que inclusive é o nível de dividendo que pagava o fundo anterior, né, o HGPO, na época que a gente fez a aquisição. Então, acho que hoje o investidor tem a oportunidade de entrar nessa cota, né, comprar, ser um investidor do fundo com um carrego bastante interessante, de 15% ao ano, um carrego inclusive superior a muitos fundos de crédito, hoje, de papel, e com a diferença, e com um upside de um fundo de tijolo, né, vamos dizer assim, porque hoje o fundo negocia com um desconto de 25%, 30% em relação ao patrimonial. Então, é um momento realmente atípico, onde o fundo distribui muito mais do que deveria, se a gente pensar no nível de qualidade desses ativos. Você falou em relação ao cenário, e aí tem duas perguntas que me veio em relação justamente a esse cenário
aí que se desenha, não só agora nesse segundo semestre, lembrando que nós estamos gravando esse episódio em julho de 2025, mas também ali para 2026. Emissão, por conta de todo esse histórico, né, do patrimonial tá muito abaixo, né, ter esse desconto, né, em relação ao patrimonial, a emissão fica um pouco mais complicado. Você falou em relação à dívida. Lembrando que nós estamos aí com uma Selic, né, com as projeções do Banco Central terminar em 15%. Se nada mais vier a acontecer, né? O que a gente não pode nunca duvidar que possa haver algo. Mesmo assim é confortável, né, por conta da emissão desse CRI, mesmo sendo aí uma coisa mais high grade. E como é que a gestão está vendo essa questão da tributação, que é um ponto ali que precisa colocar um pouco no radar, claro, né? Porque como eu falei, nada é certo, né? Tudo é incerto aqui. E essa também essa questão, né? Porque não é só a tributação que pode ser que venha a ocorrer, né? Mas a questão ali de que, se você emitir até 31 de dezembro, claro que não tem como ser o próprio dia 31, mas até, né? Você não vai tributar, só as novas. Como é que vocês também estão vendo essa questão aí, em relação aí a esses possíveis cenários que possam ocorrer já a partir de 2026? Não, legal. Eu acho que a questão da dívida, a precificação da dívida, no final das contas, pelo credor, acaba sempre tendo como referência os níveis de juros, principalmente a NTN-B, né, do longo prazo. Então, hoje a gente está falando de uma NTN-B 2035, para pegar aí uns 10 anos de prazo, na casa de 7,3% ao ano. E, obviamente, esse nível de NTN-B é um nível alto e que precifica também as emissões de dívida. Então, hoje, acho que de novo, né, em julho de 2025, que é quando a gente está gravando, é um patamar, um piso elevado em relação ao preço de dívida. Então, não é o melhor. Sim, a gente já teve momentos de NTN-B a 4%, 5%, né? Que a gente espera voltar um dia, mas hoje a gente parte de um patamar de custo dessa dívida já alto. Olhando para frente, o que a gente consegue controlar e hoje precificar é um pouco do spread, né, dessa dívida. Acho que no final, dívidas de risco mais alto vão ter spreads mais alto, e as dívidas, como eu comentei aqui do top, bastante high grade, um spread mais baixo. Então, nossa expectativa é precificar isso perto ali de 1% de spread, né, que são os 100 bips. Isso é o que a gente busca, mas hoje não é algo que a gente tem acessado ativamente as casas, justamente pelo momento, né, de NTN-B, e também pelo prazo. Qualquer preço que a gente tome hoje em julho de 25, fatalmente vai ser outro em abril de 2026. Então, também para a gente, até respondendo a outra dúvida, né, em relação à tributação e tal, e tentar tomar alguma dívida ainda em 2025, também não é algo que está no nosso radar, até porque ainda não se tem uma definição concreta, né, de como vai ficar essa tributação em 26, ou a partir de qualquer prazo que seja. Ainda não existe uma clareza com relação a isso. E do nosso lado também, não faria sentido a gente tomar essa decisão e carregar por mais tempo do que a gente precisaria uma dívida com um patamar aí de pelo menos IPCA mais 7,3 dentro do fundo, mas muito provavelmente na casa de 8,5% de custo. Então, acho que realmente a gente, claro, vai começar a tomar preços e ter uma definição disso no último trimestre desse ano, muito provavelmente. Acho que já vai ser uma janela de tempo onde a gente consegue ver se realmente não existe uma janela de nova oferta desse fundo para fazer jus ao pagamento. E caso não haja, ter um tempo confortável da gente precificar, estruturar essa dívida até abril de 26. E essa, acho que a questão da tributação ainda é uma incógnita para todos,
A gente já viu essa história várias vezes, né, ao longo dos últimos anos de fundos imobiliários, esse assunto sempre surge, e acho que a gente, do nosso lado, acaba, assim, não tomando decisão com base em coisas ainda não concretas. Acho que nossa mensagem acaba sempre sendo de: "Vamos esperar, ainda tem muita água para rolar". Acho que existe um trabalho de bastidores sendo feito, sempre a bancada também do agro bastante forte em relação à defesa dos produtos como um todo. Então hoje isso não tem impactado na nossa tomada de decisão com relação a isso. Falando ainda em indexador, Franklin, você falou que está no período de revisional, né? Qual que é o índice utilizado? A gente tem feito novos contratos, com IPCA, e aí, hã, na nossa cabeça, preferencialmente, a gente acaba optando pelo IPCA por conta do IGPM, às vezes, ter uma cesta de produtos muito descorrelacionada com o nosso dia a dia aqui de mercado imobiliário de fato, mas historicamente o IGPM é um índice mais tradicional, né, vamos dizer, da indexação de contratos. Então essa discussão foi muito latente no pós-pandemia, né, quando o IGPM disparou ali para níveis de 40%. Hoje, raramente se entra nessa discussão, mas dentro do portfólio do nosso fundo, atualmente a gente tem um balanço de mais ou menos 65% indexado ao IGPM e o 35% indexado ao IPCA, mas nossas oportunidades de novos contratos, em geral, são contratos indexados ao IPCA. Maravilha, Franklin. E a gente falando, né, todo esse cenário macro, micro, mas quais são os principais riscos imobiliários e como é que a gestão aí está mitigando eles? Legal, acho que os riscos acho que mais latentes aqui são, na carteira atual, um risco de inadimplência. Então, acho que aqui a gente, grande parte da tese também é comprar ativos com um excelente perfil de inquilinos. Então aqui a gente tem algumas das maiores empresas do Brasil, escritórios boutique de investimentos, family offices. Então a nossa inadimplência aqui no fundo hoje é zero, hã, tanto pelo perfil quanto também pela cobrança, né. A gente tem um trabalho aqui também bastante próximo dos locatários, então qualquer sinalização de algum pagamento fora do prazo, também nosso time de gestão está sempre em contato com os inquilinos para evitar esse tipo de problema, mas aqui é muito mais raro no top, justamente pelo perfil dos inquilinos que a gente tem. Então, isso não tem sido um problema aqui dentro do ambiente do fundo. Eu acho que o outro risco é um risco de aumento de vacância aí dos ativos. Acho que, como eu comentei, o Metropolitan e o Platinum têm históricos já super consolidados de ocupação, de track record de aluguel. Acho que, de novo, batendo na tecla do perfil dos inquilinos. Então hoje o Metropolitan é um prédio que não tem nenhuma disponibilidade e que a gente, no dia a dia de locação, recebe tanto de inquilinos quanto de players de fora, que gostariam de ser inquilinos do Metropolitan, perguntando para a gente se tem espaço no Metropolitan, se alguém vagar me avisa. Então esse é um prédio realmente bastante disputado e acho que por conta disso a gente também consegue repassar preços acima da inflação nas nossas revisionais e renovatórias. Então, também não é uma preocupação em relação a isso. E no Platinum, acho que o trabalho que a gente tem feito é de aumento da ocupação, né? Acho que hã, também por conta das características que eu comentei, são saídas, menos frequentes de inquilinos, mas no Platinum, existe um turnover maior, que o nosso trabalho é realmente fazer essa alocação, é parte do nosso dia a dia, estar em contato com todos os brokers e fazer, divulgações desse prédio, inclusive as obras, que é o que a gente está fazendo no momento, fazendo investimentos para estar sempre com um ativo bastante atrativo para novos inquilinos. Então, são 2 prédios com características bastante específicos,
que os tornam aí especiais em relação ao preço de locação, localizados tanto na cidade de São Paulo, que hoje está numa dinâmica muito positiva, né, de locação. Então a gente está com 12, 13 trimestres consecutivos de redução de vacância, né, de absorção líquida positiva, mais empresas alugando espaço do que deixando. E aí a segunda camada, né? São Paulo já está no momento positivo, e ali a micro-região também do Itaim ainda mais positivo ainda, com vacâncias abaixo de 10%. Então acho que tudo isso contribui hoje para a gente estar numa situação comercialmente, em relação ao trabalho, bastante confortável. Então, essa foi a grande tese que a gente olhou nesses ativos para o top, né? Então, de fato, são prédios onde a gente não precisa fazer grandes trabalhos de locação, pegar um prédio que está com 20% de ocupação e acreditar que no longo prazo a gente vai fazer investimentos no prédio, trazer mais amenidades e aí sim conseguir a locação. Não é essa a tese do top, então realmente é um prédio que tende, um fundo que tende a ter até menos novidades, né? Do que outros com maiores problemas de dia a dia, vamos dizer. Então aqui realmente a gente está com um nível de ocupação e inadimplência bastante saudáveis dentro do fundo, e o nosso dia a dia está super próximo para conseguir monitorar isso e estar próximo fisicamente dos ativos, de novo, é importante, permite que a gente faça isso de uma forma muito melhor do que em ativos em outras praças, em outras regiões, que a gente tem menos proximidade. Vocês também, então, fazem a administração deles, né? A gente faz a administração do dia a dia dos condomínios, são empresas terceirizadas. Então, nesse Tá. caso, é a Ercil, que é uma das maiores administradoras de condomínio. Então, eles fazem o trabalho de limpeza, segurança, dia a dia de manutenções preventivas, isso ali dentro do ativo. E aqui a gente, como proprietários dos prédios, faz todo o processo de envio de boletos, elaboração dos contratos, comercialização, contato com os inquilinos, aprovação de novos investimentos. Então, no Metropolitan, por exemplo, a gente está numa etapa de instalação de leitura facial, né, para os acessos, é uma melhoria que a gente vem fazendo. No Platinum a gente está trocando os elevadores para elevadores mais modernos, então esse também é o nosso trabalho do dia a dia, de trazer aí, manter a atratividade dos prédios, que foi feito um trabalho muito bom das gestões anteriores, justamente para você não ter um ativo B ou largado, abandonado numa região super premium, que aí realmente você deixa de pegar esses preços muito próximo da casa de R$ 400. Então, o cara, para topar pagar quase R$ 400 por metro quadrado, quer estar com o ambiente ali, estacionamento impecável, trabalho do dia a dia também impecável, sem problemas de goteira, vazamento, enfim. Então, isso tudo tem que estar bastante saudável dentro dos prédios, e é também nosso trabalho aqui do time de gestão. Ou seja, são prédios que não precisam aquele retrofit, né, para redesenhar ele, apenas algumas melhorias tecnológicas que ali facilita o dia a dia ali dos Exato, inquilinos. exato. E a gente acaba, assim, o perfil desse fundo é de aquisições mais que exigem menos investimento, mas do lado do Metropolitan, por exemplo, acho que tem um case de um outro fundo nosso, que é da RBR Properties. A gente tinha feito a aquisição de um prédio, como você comentou, era um prédio já mais degradado, onde a gente comprou para fazer o retrofit do prédio, então tanto de fachada quanto de interiores. Subiu o aluguel, locar esse ativo, e ano passado a gente fez o desinvestimento. É um prédio, inclusive, que está sendo demolido hoje, dá uma pena pelo trabalho que a gente fez ao longo dos últimos 4, 5 anos, mas que fechou o ciclo de investimento. Teve uma tira ali, um retorno total de 20% ao ano para o nosso fundo, então foi um excelente investimento, mas com outro perfil. Aqui realmente a cabeça é bastante diferente e mais objetiva, tomando menos riscos.
pensa também em colocar essa questão de desenvolver, Franklin, na tese ou não faz parte? Porque assim, muitos fundos já vêm pensando justamente porque há possibilidades, né, de você ali estar fazendo esse desenvolvimento. Tem esse pensamento ou não? Ótima pergunta. Aqui no top não. Então, a gente tem desenvolvimentos, inclusive a gente na RBR tem um fundo hoje de desenvolvimento comercial, então um fundo que não é listado em bolsa, né, não é voltado para o varejo, e que justamente vem vendo projetos boutique aqui nessas regiões de Itaim, Jardins e Pinheiros. Aqui a cabeça do top não é essa, é um risco diferente, né? Então, eu acho que o perfil, o bolso do investidor que busca uma renda estável é diferente do investidor que busca aí topar o risco de desenvolvimento, de locação, desinvestimento. É um cara que quer botar o dinheiro ali hoje para aquisição do terreno e vai ver o dinheiro daqui a 5, 6 anos no desinvestimento. Então, esse é um perfil de investidor. Aqui no top, realmente, a cabeça para o crescimento do fundo é a aquisição de ativos prontos. Acho que no RBR Properties, dando outro exemplo, o Properties tem um mandato um pouco mais amplo, que permite esse retrofit que eu comentei na Rua Mauri. Ele tem um desenvolvimento que vai ser entregue agora, em setembro, na Jesuíno Cardoso, ali muito próximo da Faria Lima. Então lá a gente consegue ir dosando um mix de ativos com renda, com entregas a serem feitas, retrofits, e aí o dividendo final para o investidor é uma composição de todos esses resultados, o que também traz mais volatilidade, dado que um dos investimentos você está botando dinheiro e, em geral, você não tem receita sobre esse investimento, né? A gente está comprando um terreno, construindo uma obra, para eventualmente locar esse projeto daqui a 2, 3 anos, e aí sim começar a ter receita. Então, no RBR Properties, a gente tem esse cuidado e é o mandato fazer essa gestão. Aqui no RBR Top, aí de novo, é um fundo muito mais objetivo em relação a isso. Então, é realmente aquisição de ativos muito bem locados, locados para bons inquilinos. Então, um perfil mais, vamos dizer, fácil de explicar. É para um investidor realmente que quer ter uma renda estável e bastante resiliente, olhando para os próximos aí, 10, 20 anos de Brasil, com uma convicção de que esses ativos vão continuar sendo relevantes no mercado corporativo em São Paulo. Pois é, ali ó, do lado, vocês fizeram um retrofit, agora vão demolir porque tava comprou o terreno de novo e desenvolver, Franklin, do lado. Recomeçar tudo, né? Recomeçar tudo, brincadeiras à parte, Franklin, Aham, mas, né, mas pensando, né, em relação, por isso que eu perguntei em relação ao desenvolvimento, né, porque uhum, você ali, claro, não é a tese, mas você pode ali unir, né, essa uhum, questão para justamente ali, só que tem que ter um cuidado com os investidores para ele ficar muito bem informado de que vai até performar exato, aquele exato. prédio vai um tempo, né, É. em relação E a esse isso. exemplo do outro prédio na Rua Mauri, acho que é um exemplo de como o terreno e a região é valorizada, né? Então, para o comprador fazia sentido comprar um ativo locado, um ativo corporativo, para botar ele abaixo e que ainda assim fazia sentido para ele ter aquele terreno e começar um outro projeto, acho que muito provavelmente um projeto residencial lá naquele terreno. Então, acho que mostra um pouco do, do preço e das particularidades dessa rua. Acho que muito provavelmente esse vai ser um projeto residencial para ser vendido acima de 50 mil reais metro quadrado. Então, um chute meu, né? Mas imagino que seja um dos preços mais caros de São Paulo, para valer a pena você comprar um ativo e demolir, né? Acho que esse é o nível de escassez de terrenos que hoje a gente começa a ter em São Paulo. É,
é um dos exemplos, mas não é tão incomum a gente ver esse tipo de movimento hoje na cidade. Maravilha. Franklin, mais uma vez, queria te agradecer por você ter vindo aqui, né, trazendo aí toda a sua expertise, comentado aí sobre o mercado imobiliário, como é que está São Paulo, trazer também a tese e a estratégia do Top 11. Então, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais para quem quer conhecer mais a RBR e também aí os fundos da casa, em especial o Top 11. Legal, obrigado, Andréia, pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer fazer esse bate-papo com vocês. Espero que ter conseguido passar uma mensagem clara, né, do que a gente, qual a cabeça nossa de investimentos aqui no Top, quais são os atributos do fundo. E caso tenha ficado alguma dúvida que eu não enderecei, a gente está sempre super aberto a atender aos cotistas e também não cotistas, aos investidores em geral. E o canal mais direto aqui com a gente é o nosso e-mail, que é o contato@rbrasset.com.br. Então, nosso time de RI está sempre à disposição, nosso time de RI e o time de gestão também, para endereçar as dúvidas dos investidores por lá. Mais uma vez, obrigada, Franklin. E pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Não deixe de deixar aí o seu like, compartilhe com mais investidores ou pretensos investidores para assistir o podcast tanto no YouTube, também temos aí nas principais plataformas de streaming. Não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo episódio. Tchau, 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 Franklin. Tchau, tchau.